Graça e paz aos amados e queridos irmãos em Cristo. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, nesta noite nós iremos dar continuidade à nossa série de mensagens, a este conjunto de mensagens que o Senhor nos dirigiu a falar sobre o tema geral, perder a vida da alma. Hoje, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós chegamos na mensagem 45 e nós iremos dar continuidade a 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 ao 21, nós avançaremos de onde nós paramos. E nós iremos prosseguir, iremos ainda falar de algumas outras ênfases fortes. Aqui nós vemos as palavras finais do apóstolo Paulo sobre os homens naturais, os homens que vivem na sua alma, os homens que se tornam almáticos, psíquicos. Não é apenas uma questão de viver, não é apenas uma questão de ser influenciados, é que aqui eles se tornaram um tipo de pessoa, se tornaram almáticos, se tornaram pessoas completamente governadas, controladas, dirigidas. Todo o seu viver agora é possuído pela psique, pela alma, pela mente, vontade e emoção. O espírito humano não funciona mais neles, não tem espírito. E o Espírito de Deus não age no espírito deles. Então eles vivem na alma deles, nas ideias deles, na vida natural deles, mas agora não é um viver sob influência, mas é um viver sob domínio total, sob um governo total. Eles são governados, são dominados, são totalmente controlados pela vida da alma, pelo ego deles. E aqui nós temos as palavras de Paulo em 2 Timóteo. São as considerações finais de Paulo. Antes, irmãos, iremos orar ao Senhor. Eu quero pedir a vocês, curtam esta live e a compartilhem. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, se inscreva, curta esta live e a compartilhem nas redes sociais. Aqueles que são inscritos, curtam e compartilhem nas redes sociais. Aleluia, louvado seja o Senhor, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas, mais vidas, que a palavra de Deus seja glorificada, que ela possa manifestar tudo aquilo que ela pode transmitir, que ela pode comunicar para a salvação, para a libertação, para a cura, para a restauração, principalmente para a salvação e edificação. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Bendito Pai Celestial, te damos graças, ó Pai. Te damos graças nesta noite. Te damos graças pelo teu grandioso amor em Cristo Jesus, a tua grandiosa graça,
a tua grandiosa misericórdia. O Senhor foi rico em misericórdia, o Senhor foi rico em graça, por causa do grande amor com que nos amou. O Senhor nos amou em Cristo e nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para a filiação, para sermos filhos de Deus, filhos legítimos, filhos nascidos de ti pelo Espírito Santo, mediante a tua palavra viva, mediante a graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E o teu propósito, o Senhor nos tornar filhos de Deus em plenitude, filhos que possam assumir responsabilidade na edificação, responsabilidade de alimentar outros com as riquezas da graça, com as riquezas da glória, para que todos nós juntos possamos herdar as riquezas da glória no reino de Deus e de Cristo. Nesta noite te pedimos, fala conosco, ó Deus, fala ao nosso espírito, fala ao nosso coração, fala à nossa alma, fala no profundo do nosso ser, Pai, em nosso espírito, pelo teu espírito, pela tua palavra viva, revela mais de Cristo a nós, revela mais da tua edificação para nós. Em nome dele oramos, em nome do teu Filho, o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu não me lembro bem, irmãos, aonde nós paramos na última live. Parece que foi no sábado à noite. Nós falamos sobre 2 Timóteo, versículos 14 ao 21. Mas depois tem mais 5 versículos, do 22 ao 26. Queremos entrar no capítulo 3 também, onde há uma exposição. O Espírito Santo faz uma exposição prática de quem são esses homens naturais, esses homens anímicos. Na linguagem de Paulo não é almático, mas é anímico, homem natural. Não? Ele não usa o termo psíquico, mas anímico é uma outra forma de falar sobre a alma, ânima. Com influência no latim é alma. Anímico também é um homem anímico, ele vive pelo ânimo de sua alma, pelo ânimo do seu ego. Na linguagem paulina, na linguagem da revelação de Paulo, o Espírito Santo usa a palavra anímico. Então, irmãos, nós iremos ver aqui alguns versículos ainda. Paulo, ele pede: aparte-se da injustiça, versículo 19, vamos ler inteiro. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa, que confessa, que declara, que invoca o nome
do Senhor. Aí ele fala: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. A melhor tradução para utensílios, que também é usada como instrumentos, é vasos. Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, servos de Deus, um intérprete específico que eu conheço, tem outros também, ele vai afirmar que no original não existe purificar destes erros, mas no original está assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes, será vaso de honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda obra. Então, se alguém a si mesmo se purificar destes, significa se purificar destes vasos de desonra, os vasos de madeira e de barro. Aqui, irmãos, Paulo fala sobre uma grande casa. Ele não fala aqui, em 1 Timóteo, ele fala sobre a casa do Deus vivo, a igreja como casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja, ela é a casa do Deus vivo, é onde o Deus vivo habita, ele mora, ele se manifesta, ele se move livremente. A igreja é a habitação de Deus, aleluia. E na igreja existe a realidade da verdade, por isso também ela é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, a igreja deve sustentar a verdade, que é Cristo Jesus, que é a palavra de Cristo, que é o evangelho da glória do Deus bendito, aleluia. Ela deve sustentar e deve proclamar, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas aqui, a igreja, de uma forma geral agora, é chamada de uma grande casa. Esse termo, ele não é o mesmo, ele não tem o mesmo sentido da casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, mas aqui fala de uma grande casa, é um outro termo. Ele fala que numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Aqui, o que era a casa do Deus vivo, para sustentar e proclamar a verdade, se torna uma grande casa. Aqui, a igreja, no seu aspecto ainda neste mundo, ela se amplia numa grande casa. Ela não é somente a casa de Deus, aonde habita a família de Deus, mas no seu aspecto terreno, por estar nesta terra, no aspecto físico, nesta terra, a igreja se expande, ela vai além das suas fronteiras de ser casa de Deus e família de Deus, ela se torna uma grande casa,
não há somente filhos de Deus agora. Os vasos de honra, os vasos de ouro e de prata, representam os filhos de Deus, aqueles que são componentes da família de Deus. O ouro representa a natureza divina, a prata representa a redenção de Cristo. Os vasos de ouro, os vasos de prata representam os filhos de Deus, aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus e regenerados pelo Espírito Santo. Vasos de prata, a prata representa a redenção de Cristo. Então, vasos de prata significa pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. A prata representa a redenção. Agora, os vasos de ouro, o ouro representa a natureza divina. Isto significa que os vasos de ouro, eles são regenerados pelo Espírito Santo e eles receberam uma nova vida, uma nova natureza. Eles agora são coparticipantes da natureza divina, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1. Eles se tornaram coparticipantes da natureza divina, das qualidades divinas, das virtudes divinas. Por isso são vasos de ouro e vasos de prata. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Na antiguidade, irmãos, é até citado no livro de Ezequiel. Aqui fala vasos de ouro e de prata. Dá a impressão que há alguns vasos de ouro, alguns vasos de prata. A palavra de Deus em Ezequiel fala sobre aquele metal brilhante que saía do meio dos seres viventes. Algumas versões falam metal brilhante, outras falam umbar. Mas a palavra ali usada na Septuaginta grega significa electro. Então, o que saía do meio dos seres viventes, aquilo que saía e se manifestava, era o electro. O electro saía do meio dos seres viventes. Por isso é traduzido como metal brilhante. Esse metal brilhante, cujo nome significa electro, era na antiguidade um material, era uma fusão de prata e ouro, era o ouro fundido com a prata. Então isso era chamado de electro. Era um metal que tinha um brilho muito especial, o brilho do ouro misturado com o brilho da prata. Então, o metal brilhante que saía do meio dos 4 seres viventes em Ezequiel 1 é o electro, é o metal brilhante que é prata mesclada com ouro, ouro fundido com prata. Este era o metal brilhante que saía do meio dos seres viventes, que se manifestava deles. O ouro e a prata, o electro, essa mistura, essa fusão, significa a glória da redenção de Cristo, a glória reluzente
da redenção de Deus, significa a glória radiante do Deus Redentor, do Deus Cordeiro, aleluia, louvado seja o Senhor. O que se manifestava dos 4 seres viventes era a glória da redenção do Deus Cordeiro, do Deus que se fez homem, que se fez carne. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Nós sabemos que o Cordeiro era a encarnação de Deus, era a união, a mescla, a incorporação da divindade com a humanidade, a vida divina, a vida humana, a natureza humana, unida, mesclada e incorporada com a natureza humana. Em uma só pessoa, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aleluia! O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, o Deus homem, o homem Deus morreu por nós, derramou o sangue dele no Calvário e nos redimiu, aleluia, louvado seja Deus. Então, a redenção tem esse significado, porque para que houvesse redenção, divindade e humanidade foram unidas, mescladas, incorporadas em uma única pessoa, Cristo Jesus, homem, aleluia. Então esses vasos de ouro e de prata são as pessoas redimidas pelo sangue de Cristo e que receberam uma nova vida pela regeneração, receberam a vida divina na regeneração, a redenção do Deus Cordeiro, a redenção do Deus Homem, o brilho, o aspecto reluzente, radiante da glória do Cordeiro de Deus na sua obra redentora. Ela brilha através dos 4 seres viventes. Aquele metal brilhante é uma mescla de ouro e de prata. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós somos esses vasos hoje de ouro e de prata. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus e regenerados pelo Espírito Santo com uma nova vida, uma nova natureza. Hoje somos participantes da natureza divina, somos vasos de honra, aleluia. E isso é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que nos alcançou. Não temos mérito nenhum, somos pecadores que graça ganhou, aleluia, pela escolha e determinação de Deus, nosso Redentor, nosso Salvador, em Cristo Jesus, homem, aleluia, louvado seja Deus. Há também os vasos de madeira e de barro, alguns para honra. Os vasos de ouro e de prata são para honra, outros, porém, para a desonra. Aqui os vasos de madeira e de barro. A madeira fala de algo natural, algo do ego, da vida humana natural, da vida da alma, do ego psíquico,
do ego anímico, fala da vida anímica, a vida natural do homem caído. São vasos de madeira. Eles não foram redimidos e não foram regenerados. Eles não têm a redenção de Cristo. O sangue de Cristo não os redimiu. O Espírito de Deus não os regenerou. Eles não têm o elemento dessa combinação da redenção e da regeneração. Por isso eles são vasos de madeira e de barro. A madeira fala da vida natural da alma, fala de uma vida anímica que ainda não recebeu a vida de Deus. E os vasos de barro fala de algo terreno, algo nascido da terra, algo de natureza terrena, algo que não contém o elemento celestial. É uma vida terrena, é uma vida que não é espiritual, ela não tem nada do celestial, nada do alto. Vasos de barro, é uma vida terrena, do homem terreno. Não existe nada do espiritual nesta vida, não existe nada do celestial nesta vida, não existe nada da ressurreição nesta vida. São vasos de madeira e de barro, são homens que não são redimidos, que não são regenerados, eles ainda são naturais na sua alma e ainda são terrenos. São homens não redimidos, não regenerados, são homens carnais e egocêntricos, almáticos, anímicos ainda. E eles são os vasos de desonra nesta grande casa. Eles não são filhos de Deus, eles não são da família de Deus, e eles são aqueles que trazem as falsas doutrinas, como Fileto e Himeneu. Eles declararam ousadamente, ensinaram ousadamente que a ressurreição já havia acontecido, e era uma forma sutil aos ouvidos humanos, ao entendimento humano, ao entendimento dos incautos, ao entendimento natural, ao entendimento daqueles que vivem na carne, vivem nas fantasias espirituais da vida da alma. Mas são sutilezas que têm um poder destrutivo, um poder destruidor, um poder perditivo que nós não imaginamos. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo trata daqueles que ensinavam que não havia ressurreição dos mortos, que os mortos não ressuscitavam. Tem pessoas hoje que negam a ressurreição dos mortos. Eles falam que uma pessoa morre, ela vai direto para o céu e lá recebe um corpo espiritual. Tem uns que falam que quando a pessoa morre, ele já é revestido de um corpo físico invisível que ninguém vê, e ele vai para o céu com um corpo ressurreto. Mas isso não é a verdade, isso não é a doutrina de Cristo, não é a doutrina dos apóstolos. A ressurreição dos mortos, ela é literal, os corpos
serão literalmente ressuscitados, corpos físicos. É a ressurreição da carne. Corpos físicos de carne e osso ressuscitarão, mas glorificados, preenchidos, saturados com o espiritual, com o celestial, com a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E os que estiverem vivos terão os corpos transformados. Os corpos serão transfigurados, serão glorificados, também serão revestidos do espiritual, do celestial. Aleluia! A incorruptibilidade se tornará, a corruptibilidade se tornará em incorruptibilidade. O corpo corrupto que perece, ele irá se tornar um corpo incorruptível que não perece, que não passa mais pela morte. Aleluia! E Paulo advertiu que aquele ensino tinha algo sutil, mas muito venenoso, muito fatal. Satanás estava querendo dizer, através daquela ideia de que os mortos não ressuscitavam, de que Jesus não havia ressuscitado dentre os mortos. Tem pessoas hoje ensinando que a ressurreição é espiritual, que é um ressurgimento espiritual, que o espírito ressurge, se reveste de algo celestial, se reveste de algo espiritual, de algo glorioso, mas não é isso que a palavra fala. O corpo físico é ressuscitado literalmente dentre os mortos. Aí este corpo físico será revestido, será saturado, será permeado com o espiritual, com o celestial, com o glorioso. Aleluia! Mas é um corpo físico, espiritual, celestial e glorioso. Aleluia! É um corpo físico ressuscitado. O Senhor Jesus ressuscitado. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele disse: vejam que eu tenho um corpo, veja que eu tenho carne e ossos. Teremos um corpo físico de carne e osso, mas esse corpo será revestido, será saturado, permeado com o espiritual. O espiritual irá transbordar, o celestial revestirá, a glória transbordará. É um corpo físico, mas também espiritual, celestial e glorioso. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Esta é a doutrina de Cristo, é a doutrina dos apóstolos. Irmãos, não aceitem estes ensinos de que não há ressurreição literal dentre os mortos. Isso nega a ressurreição literal do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. É isso que o inimigo quer dizer ocultamente, e é isso que muitos, sem saber, estão crendo quando falam com a boca essas coisas de forma inconsciente, mas poderosamente espiritual, com um poder espiritual negativo, um poder espiritual das trevas, dos espíritos malignos, do anticristo, estão dizendo que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou fisicamente e foi
glorificado. Era um corpo de carne e osso, mas também um corpo espiritual, celestial e glorioso. Aleluia. Irmãos, este será o nosso corpo, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Nós vemos que o nosso Senhor, ele andou, ele caminhou, ele entrou dentro de uma casa, ele comeu e ele desapareceu. E eu creio, é coisa minha, João 20, os discípulos estavam fechados em uma outra casa, no caminho para Emaús. Ele entrou numa casa, partiu o pão, deu graça, partiu o pão com os 2 discípulos, ele desapareceu, porque era um corpo físico, espiritual, celestial e glorificado. E em João 20, os discípulos, numa casa fechada, ele se colocou no meio deles, num lugar trancado, hermeticamente fechado. O Senhor Jesus ressurreto, com um corpo físico. Ele até falou, veja que um morto não tem carne e osso como eu tenho. Ele falou em Lucas 24, e ele aparece em João 20, ele pede para Tomé tocar nas mãos dele, onde havia os cravos, onde os cravos haviam traspassados, tinham furado de um lado para outro. Traspassar é um furo que atravessa os pés dele. E mandou também tocar no lado. Quando o Senhor Jesus havia morrido, um soldado veio e o atingiu com uma lança, aí saiu sangue e água, mas um pouco de sangue jorrou dele e saiu água também. Água e sangue saíram. Isso tem um significado espiritual também. Eu creio, irmãos, é coisa minha, eu creio que quando o Senhor desapareceu de Emaús, automaticamente ele apareceu dentro daquela casa. Algo do meu pensamento, das minhas meditações. Não é doutrina bíblica, é um pensamento que eu tenho desde o início da minha conversão, que eu penso sobre isso. Quando ele desaparece da casa de Emaús, automaticamente ele aparece em Jerusalém, naquela casa onde os discípulos estavam trancados, com medo. Ele disse, paz seja convosco, porque eles tinham medo, eles estavam com um grande medo. Então, irmãos, a palavra está nos pedindo, vamos nos santificar, vamos nos apartar de toda injustiça, que são as falsas doutrinas. Negar a ressurreição de Cristo é uma falsa doutrina, é uma injustiça. Negar que os mortos ressuscitam é outra injustiça, é outra falsa doutrina ensinada pelos vasos de desonra. Por que eles pregam essas coisas? Porque eles não são redimidos, e eles não são regenerados, eles não conhecem o valor do sangue de Jesus, que foi derramado no Calvário. E eles não conhecem o que é ter o Espírito regenerado, nascido do alto, nascido do céu, por meio do Espírito Santo. Como Judas falou no versículo 19, eles são homens almáticos, psíquicos, naturais, anímicos, que não têm o Espírito. Por isso causam divisões e desviam pessoas. Isso não significa que todos aqueles que se dividem, todos que se desviam,
nunca foram salvos, nunca conheceram o Senhor. Pelo contrário, porque a palavra de Deus pede para nós salvá-los, arrebatá-los do fogo, levando a verdade para eles e confrontando os falsos ensinos. Vamos nos santificar, vamos nos separar da injustiça dos vasos de desonra, os vasos de madeira e de barro. Não tenha compaixão deles, porque eles têm o poder de causar divisões, de desviar pessoas e de matar muitas almas com heresias destruidoras, como o apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo 2, dos versículos 1 ao 21. Ele fala isso no primeiro versículo da carta. São heresias destruidoras. Elas destroem a fé e elas levam os homens à perdição, à ruína. Eu não vou dizer que todos serão destruídos, perdidos eternamente, se são filhos de Deus. A edificação será destruída e perderão o galardão, não terão completo galardão na vinda do Senhor. Se for filho de Deus, ele vai se perder no sentido de perder a herança do reino, perder o galardão no reino, e a edificação nele será destruída. Não haverá edificação dali para frente. Se ele se desviar e se dividir por causa da injustiça da doutrina desses vasos de desonra, esses vasos de madeira e de barro. Apartemo-nos, irmãos, de toda injustiça, de todo falso ensino. Apartemo-nos dos vasos da desonra, que ensinam injustiça, ensinam falsas doutrinas. Eles tocam nas verdades mais fundamentais para a salvação, para a edificação, para a transformação, para a santificação, aquelas verdades que comunicam vida eterna para aqueles que ouvem. Aleluia, louvado seja o Senhor. O Senhor está reagindo, aleluia, na restauração do seu testemunho. O Senhor edificará a sua igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. As falsas doutrinas que procedem do Hades e que têm canal no ego, na vida natural, na vida da alma, na vida anímica, nos almáticos, nos anímicos, nos vasos de desonra, de madeira e de barro, naqueles que não são redimidos, naqueles que não são regenerados. Essas doutrinas não irão prevalecer. A igreja será edificada, porque o Senhor Jesus proclamou e profetizou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O Senhor nos chama para a restauração e para a edificação da sua casa, da sua habitação. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Eu vou encerrar por aqui, meus amados irmãos. Queremos continuar. Infelizmente,
mas eu vou dizer felizmente, precisaremos de mais uma mensagem para completar 2 Timóteo 2 e entrar na metade do capítulo 3 para encerrarmos a visão dos últimos tempos na visão paulina, na revelação paulina em suas cartas, na revelação que o Espírito Santo concedeu para Paulo nos escritos paulinos. Um forte abraço a todos, saudações fraternais em Cristo Jesus.